Benjamin Franklin já dizia, neste mundo nada é certo, exceto a morte e os impostos. Aqui na Zebra, a gente cuida da parte dos impostos para viver tranquilo. Mas o nosso convidado de hoje entende tudo de outra ponta. Ele é especialista em tanatopraxia e agente funerário, mas o que ele faz vai muito além de preparar corpos. Ele prepara as pessoas para entenderem o valor da vida. Ele quebrou o maior tabu da humanidade e se tornou um verdadeiro fenômeno digital. Para vocês terem uma ideia, ele arrasta uma multidão de curiosos e admiradores nas redes sociais. São mais de 182 mil seguidores no Instagram e mais de 345 mil seguidores no TikTok. Recebemos hoje Gabriel Cavalcante, o Gabriel Tanato. Bem-vindo ao ZebraCast. Obrigado, muita honra, muito obrigado. Prazer receber você aqui com a gente. Legal. Bater um papo bacana. Bater um papo bacana e interessante, né? Um papo diferente, né? Hoje é uma coisa que me chama a atenção sobre todo esse assunto, é sobre a curiosidade e o interesse que tem. Você deve ser muito questionado onde você vai, né? Bastante. Deve ser muito questionado sobre diversas dúvidas. Eu imagino. E a gente vai tirar todas elas. Vamos lá. Gabriel, a primeira pergunta que eu te faço é: quem é Gabriel Cavalcante, Gabriel Tanato, na fila do pão? Cara, eu sou uma pessoa comum, como qualquer outra pessoa, apesar de ter esse diferencial da minha profissão, que é uma coisa que muitas pessoas têm medo, né? Mas eu sou uma pessoa comum, sou uma pessoa alegre, brincalhona, sou divertido. Então eu sou esse tipo de pessoa. Não sou uma pessoa assustadora, nem fria, que umas pessoas falam, que normalmente a profissão vai transformar a gente, né? Mas não, sou completamente diferente. E tem esse tabu, né? As pessoas falam, começa a lidar com a morte, começa a aceitar a morte e começa a ser mais frio, né? Uma coisa que as pessoas me perguntam bastante é sobre a frieza, né? Se a gente não se torna frio trabalhando com isso. Porque a gente trabalha no meio da tristeza, né? Então a gente trabalha no meio do luto. Então, isso é uma coisa que as pessoas tem essa dúvida mesmo, se a gente não se torna frio por conta disso. Mas eu vejo a tanatopraxia, a minha profissão, como uma profissão como qualquer outra. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos primeiro explicar para o nosso público o que é a tanatopraxia. Né? Eu acho que a gente tem que começar pela base, porque não é todo mundo que sabe, que conhece às vezes a palavra, tudo. O que é a tanatopraxia? A tanatopraxia é um procedimento basicamente de conservação e desinfecção de cadáveres. Ou seja, são procedimentos que são realizados em pessoas após o óbito para preparação para um velório. Então a gente tem várias vertentes, alguns ramos dentro do pós-morte, e um desses ramos é a tanatopraxia. Nós temos então a investigação da Polícia Civil, que a gente entra aí no IML, que são a investigação, análise ali do corpo, exames, isso já é tanatopraxia? Não. Isso é uma coisa separada. Separada. Você tá vindo depois da morte, você tá vindo com a... Certo. Isso, trabalha com pós-morte, mas é uma coisa que acontece no IML, que é o exame do corpo. Sim. Então detectar a causa da morte, fazer alguns exames para poder laudar a causa da morte desse corpo. Certo. A minha parte do pós-morte, tanatopraxia, ela é basicamente a preparação do corpo para o velório. Então é basicamente isso. A nossa função é trabalhar a estética, trabalhar a conservação do corpo para caso esse corpo tenha que ser transportado para outra cidade, até para outro país. Então a gente trabalha com a conservação desse corpo. A gente consegue conservar corpos aí de 20, 30 dias sem início de decomposição. Caramba! É bastante. Eu não sabia disso. E a gente trabalha nessa parte também da estética, então da parte da necromaquiagem, da parte da feição, né, para deixar aquele ar que todo mundo quando chega no velório fala, nossa, a pessoa parece estar dormindo. Então é o nosso trabalho que mexe também nessa parte da estética. Então ele é focado 100% em preparar o corpo para o velório, basicamente isso. Sim. Cara, E dali praticamente é o último passo, já vai pro velório praticamente. Já a tanatopraxia já é o último passo. A tanatopraxia, sim, são várias etapas, né, que a gente tem que percorrer, mas após ali a tanatopraxia, sim, o corpo ele vai ser pro velório. Entendi. Gabriel, ninguém acorda aos 15 anos de idade, assim, e fala, quero ser tanatopraxia. Né? Quero ser... como é que é? Tanatopraxista. Isso. Como que você entrou nesse mercado? Como isso aconteceu? Como foi isso? Porque eu penso assim, aliás, além de ser uma profissão, né? Você mostra nas redes sociais a paixão e o carinho que você tem pela profissão, né? E hoje também acaba sendo aí influencer nessa área e tudo mais. Mas como é que veio isso? Como é que aconteceu? Qual a sua história com a Tanato? Então, eu iniciei, basicamente trabalhava como entregador de restaurante, né, de moto, e um dia eu fui entregar
fazer uma entrega de um pedido em uma funerária, inclusive uma que eu trabalhei já. Fui entregar o pedido e conversando com esse rapaz, tinha as mesmas curiosidades que todas as pessoas hoje em dia têm. Certo. Se ele tinha medo, como que ele lidava, como que era feito, e ele foi me explicando e foi despertando essa minha curiosidade. Mas isso foi muitos anos antes de eu, de fato, começar a trabalhar com isso. Certo. Quando eu iniciei, eu estava mandando currículo para algumas empresas, trabalhava muito com venda, né? Então eu trabalhei muitos anos com venda. E eu estava nesse ramo de venda. Eu falei, cara, eu queria fazer uma coisa diferente. E aí surgiu uma oportunidade de eu tentar trabalhar em uma funerária. No começo eu fiquei meio assustado, porque é aquela coisa, né? Será que vai dar certo? Mas será que eu vou conseguir lidar com isso? essa curiosidade que te deu, assim, foi realmente uma coisa, tipo assim, é isso que eu quero fazer? Eu nunca tive medo, Sim. né? Sempre fui tranquilo quanto a isso, mas eu tinha muita curiosidade do que era feito. Certo. Porque hoje em dia, né, tem muitos influenciadores que trabalham essa parte de explicar o que acontece dentro do meio funerário. Inclusive, hoje em dia, a gente até consegue mudar um pouco da mentalidade dos jovens, que tem muito jovem com vontade de trabalhar com isso, depois que descobre, né? Depois que a gente começou a publicar esses vídeos e falar sobre a profissão. Sim. Mas antigamente não tinha isso. Então a gente raramente sabia. A gente tinha a ideia de que tinha algodão no nariz. Certo. A gente via isso. Isso. E tinha a ideia de fazer aquilo e fazer isso. Então tinha algumas... E eu sou muito curioso com tudo. Então, cara, eu vou tentar. Então meio que de paraquedas. Caiu, as coisas foram encaixando assim. E o meu medo no início era... realmente, quando eu passei, vai encaixando. Né? Vai encaixando, vai E o meu medo no início era justamente se eu ia conseguir lidar com isso, né? Só que a minha curiosidade era tanta que eu fui enfrentando todos os meus medos, certo, e fui começando a entender e cada vez estudando mais. Tá. Mas o ponto-chave onde eu me apaixonei pela tanatoprexia foi o dia que eu fiz uma preparação sozinho de uma criança. Se quiser eu até conto essa história pra você, que é muito interessante. Por favor. Já fazia acho que 1 ou 2 meses que eu estava trabalhando com isso já, aprendendo com uma pessoa mais experiente do que eu. E aí ele falou assim, olha, eu vou pegar um final de semana, sexta, sábado, domingo de folga. Você dá conta? Eu, todo confiante, né, falei, não, dou conta, pode deixar comigo. E nesses 3 dias que ele pegou de folga, eu me deparei com 3 tipos de óbito que eu nunca tinha feito, sozinho. Caramba. Porque, querendo ou não, a tanatoprexia ela é feijão com arroz. Então ela tem um procedimento, são padrões, que é padronizado. Sim. Só que algumas coisas se diferem. Por exemplo, acidente de trânsito, coisas do tipo são diferentes. São alguns métodos diferentes que você precisa ter um pouquinho mais de técnica para conseguir desenvolver o trabalho. Porém, o trabalho feijão com arroz eu estava fazendo tudo bem. Só que nesses dias chegou justamente esses casos que você precisa ter esse pouco a mais de experiência, né? E um desses casos foi uma criança, que eu nunca tinha feito, era a primeira vez que eu tinha me deparado com uma criança. E aí eu coloquei a mão na cabeça e falei, o que eu vou fazer? Uma criança, eu não tenho experiência, eu nunca fiz, liguei pro responsável, pro rapaz que estava de folga, falei, cara, desculpa te incomodar aí, mas como que eu faço? Aí ele me explicou, passo a passo, falou, você dá conta? Eu falei, vou tentar fazer aqui e qualquer coisa eu te ligo. Beleza. Normalmente uma preparação aí demora em torno de 2, 3 horas. Eu demorei 6 para preparar essa criança. Só que eu fiz a preparação com o maior carinho e maior cuidado do mundo. Então quando eu levei esse caixãozinho, essa criança pro velório, os pais me abraçaram e me agradeceram porque nunca tinha visto a filha deles linda do jeito que ela estava. Porque ela sempre ficou internada, ela sempre ficou com problemas cardíacos, sempre passou por muita dificuldade dentro desse 1 ano e pouco. E foi ali que eu descobri, falei, é isso que eu quero fazer. Porque é aí que eu descobri o que realmente é a profissão. Não é a gente estar lá, né, mas a gente poder proporcionar isso para a família, poder mostrar para a família realmente uma despedida digna ali da pessoa, né? Então, foi ali que eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Então, a partir dali, eu comecei a estudar, comecei a desenvolver, fazer curso, né? Aí foi quando eu também criei o perfil no TikTok, daí a gente começa a ter contato com outras pessoas e começa a desenvolver. Então foi, cara, meio de paraquedas, mas foi nesse processo que eu realmente me descobri dentro da profissão. Cara, e
você falou um negócio que é verdade, né? Você não tá só fazendo o procedimento padrão, né? Você tá entregando ali a última imagem, né? A última... Exato. Então a a gente última... é uma responsabilidade muito grande que a gente tem nas mãos, né? Imagina a gente estar ali com uma mãe, com um pai de alguém ali. Então é uma responsabilidade. A família nos entregou, nos confiou ali o bem mais precioso que eles tinham. Então a gente tem que... O amor, o carinho envolve muito essa profissão também. A gente acaba se apaixonando por ela dessa forma. Então essa visão que as pessoas às vezes não têm, né? Tem medo que vai mexer com o cadáver, mas essa visão que é o que me pega bastante. Caramba. E dentro disso tudo, assim, qual que é a maior... no meu ver, seria o meu medo, óbvio. Mas para as pessoas que querem começar, qual é o maior obstáculo que elas têm, assim, área para trabalhar, né? Tipo... Então, hoje em dia no Brasil a gente tem bastante espaço para tanatopraxia, né? A gente tem bastante espaço, até porque dificilmente são pessoas que... Algumas pessoas têm essa vontade, outras querem passar longe, né? Uhum. Mas em questão de procura, existe bastante procura de profissionais já qualificados dentro desse meio, né? Mas eu acho que a dificuldade maior é muito individual. A minha foi principalmente o cheiro. O cheiro no começo me incomodou bastante. Para outras pessoas é o toque. Para outras pessoas... Então, cada um tem essa parte individual. Já dentro do profissional... Mas o cheiro por quê? Porque, tipo assim, logo... que já tá com um processo ali, né? Já começa... já tem alguma coisa ali, né? Então, quando a gente recebe um corpo na funerária, a gente não recebe o corpo bonitinho, limpinho. Sim, né? vem então, de às hospital, vem de vezes, acidente, vem de alguma coisa exato. mais... Entendi. Então, às vezes tem extravasamento de alguns casos de morte, alguns cheiros específicos, né? Entendi. Então, essa parte me pegou um pouco. Mas Sim. dentro do profissional, eu acho que pega mais realmente a experiência. Então, a gente tem que treinar bastante, pegar alguns detalhezinhos que é só praticando mesmo que a gente consegue. Para quem está assistindo o podcast hoje e quer esse ramo, quais são os passos? Como é que funciona isso? Alguma coisa aí. Alguma coisa aí. Aí, voltou. Beleza, acontece. Hoje em dia... Ela tá amarela, né? Hoje em dia, como está aumentando bastante, né, a procura dessa profissão, então a gente tem bastante curso. E é uma coisa que eu sempre falei também nas minhas redes sociais. Eu falo, cara, para fazer tanatopraxia, você não precisa de curso, não tem algo que te autorize a fazer o procedimento. Você precisa saber fazer. Certo. E você pode aprender dentro da profissão. É claro que você tendo um curso, algo que te inicie dentro da profissão, é muito mais fácil. Para um empresário dentro do meio, é muito difícil achar pessoas que façam esse tipo de trabalho. Então, achar alguém que já tem um curso, que já lidou com isso, para eles é muito mais simples. Imagino. Né? Porque se ele pegar alguém que nunca lidou com isso, qual que é a chance dessa pessoa não quero? Cara, a gente sofre muito isso aqui no escritório contábil mesmo. Tipo, a gente... Porque é uma coisa que você aprende na faculdade mesmo. Tipo, você vai lá, aprende contábeis lá, mas não aprende a fazer um setor fiscal, uma entrega fiscal. E aí, a hora que a gente pega alguém zerado, cara, você... Nossa, muitas sofre, dúvidas, cara, né? Muitas dúvidas. É outra então, coisa, cara. O curso, para quem tem vontade de trabalhar no meio funerário, o curso ele vai dar o pontapé inicial. Óbvio que quando eu comecei, eu não tinha absolutamente nada. Eu justamente caí de paraquedas e fui entendendo a profissão no meio do caminho. Mas, nesse meio que eu tô já faz 7 anos, o que eu consigo enxergar é que muitas pessoas vai um dia, 2, desiste e não quer mais. Eu já vi muito isso. Eu já vi gente que não voltou nem para receber o salário. Tipo, não quis nem receber o salário. Receber o dia, nem nada. Não quis receber. Então, a pessoa vai e não volta mesmo. Então, a pessoa tendo um curso já facilita bastante para o empresário, né? Sim. Essa primeira vez que você ficou sozinho, assim, o que passou na sua cabeça, assim? O que foi que passou na sua cabeça ali? Primeiro momento sozinho, com o corpo, você tendo que lidar com isso. Como que é isso, cara? Você fala eu sozinho ou o procedimento em si? Você sozinho com o corpo, você sozinho fazendo o procedimento. Eu acho que envolve tudo ali, entendeu? Eu sozinho demorou um tempo ainda. Demorou um tempo. Porque pra eu ficar sozinho eu deveria... Sim, mas como foi quando você teve... você falou que a primeira semana sozinho já aconteceu da criança, tudo mais, né? Primeiro dia. Mas eu já tava já fazia algum tempo. Não, eu tava acostumado. Mas eu falo assim, como foi você a primeira vez sozinho mesmo com o corpo? Assim, cara, tranquilo. Te ajudando, assim. Tranquilo. Eu tinha um pouco de medo, um receio, assim, de fazer alguma coisa errada. Certo. Porque, cara, se eu faço um procedimento de conservação errado e coloco um corpo no velório de 24 horas, esse corpo ele vai entrar em decomposição. Certo. Né? Ele vai ter algum problema. E esse problema a gente que está ali é responsabilizado por isso. Certo. Né? Então, a minha preocupação era essa. Medo, assim, nunca tive.
Não. Super tranquilo. Medo de escuro, essas coisas de ficar lá, nunca tive. Como que você para isso, cara? Tipo assim, porque você olha o corpo, né? Eu, principalmente, eu olho ali. Eu acho que médico, depois de um tempo, depois de um tempo, vai entender que aquilo ali é só um corpo, Sim. são coisas fisiológicas que aconteceu, morreu, é o fim de todo mundo, tal. Mas como você separa, tipo assim, isso, entendeu? Como que você consegue olhar? Tá certo que eu acho que você, pela tua profissão, por tudo que você faz pela profissão, eu acho que não. Eu acho que você não vê só o corpo também, você vê... Mas como que separa isso, cara, na hora de... A gente tem essa vertente, né, dessa parte, né? A gente tem que entender que ali é uma pessoa morta, né? Não que a gente vai judiar, vai maltratar, até porque existem leis que protegem os cadáveres, né? Mas eu falo assim, como é que você para sabendo que, tipo, cara, aqui é só um corpo, aqui é a minha profissão, tipo... Então, cara, é uma coisa muito louca que isso acontece muito natural. É muito natural. No começo a gente começa realmente a pensar na vida. A gente olha uma situação e fala... Às vezes eu preparei uma pessoa mais nova do que eu, da minha idade, por uma situação que aconteceu. Então a gente reflete muito sobre o momento ali. Sim. Mas eu acredito que com o tempo a gente vai conseguindo separar. Eu consigo hoje perfeitamente separar eu, do jeito que a gente está conversando aqui, de eu, tanatopraxista, dentro de um laboratório fazendo uma preparação. Certo. Consigo separar totalmente. Certo. Então eu acho que é uma coisa que acontece naturalmente. Claro que isso é bem individual, é bem de cada um. Tem muita gente que não se dá bem na profissão por carregar muito as coisas de dentro da profissão para a vida pessoal. Isso aí vai deixar a pessoa louca. Vai enlouquecer. Não me fala. Né? Porque, cara, você vê um acidente, aí você vê uma pessoa da sua idade, aí você vê uma criança, aí no outro dia você vê outro acidente, aí você vai... Né? Então a gente tem que conseguir separar. Para se dar bem, a gente tem que conseguir separar. Entrou dentro do laboratório, eu sou tanatopraxista, estou ali para fazer o meu dever, vou lá realizar e vou fazer bonitinho, né? Vou entregar o corpo para a família e depois ali a minha parte está feita. Vou para minha casa, vou me alimentar, vou tomar meu banho, tranquilo. Vida saiu, normal. Realmente tem essa mudança de papel, tem que ter não isso leva aí, para casa. Tem que ter isso, porque se a gente ficar levando muito, como eu falei para você, a gente mexe com luto, com a tristeza, com histórias. Então a gente ouve muitas histórias, né? Então é uma coisa que a gente tem que conseguir separar para ser saudável, para ser saudável para nós. Porque tem também, por trás disso tudo, tem muito aquelas mortes que acabam sendo, tipo assim, às vezes um boom na internet, acaba sendo uma coisa, né, tipo, putz, todo mundo seguiu, alguém conhecido, ou... Já deve ter te perguntado alguma coisa do tipo assim, né, sobre isso, não sei se você já pegou, às vezes, um caso que foi famoso, ou uma coisa que deu, tipo ali, uma notícia, alguma coisa do tipo. Como que é isso, entendeu? Tipo, cara, você vê aquela pessoa, às vezes, assassinato, alguma coisa do tipo, entendeu? Tipo, eu lidei com aquela criança que foi aqui na cidade, que o vizinho acabou matando a criança. O que acontece, né? Nesses casos, é a mesma situação que eu expliquei. A gente tem que manter o profissionalismo, que, querendo ou não, é uma família que está esperando a gente poder proporcionar ali uma despedida, né? Naquele caso não teve como, até porque a criança perdeu os membros, né? Então, a gente tem que manter ali o foco e tentar manter o máximo a discrição. Então, muitas pessoas vêm perguntar e vêm falar como é que tava. Então, cara, a criança, infelizmente, aconteceu essa fatalidade, o rapaz está pagando já e tem que pagar mesmo. Sim, com certeza. E assim, a gente tem que saber lidar também. Tem que saber lidar, porque o povo deve ser muito curioso depois, deve encher muito. Porque a gente tem que tomar muito cuidado, né? Até porque é parte profissional. Exato. A gente tem que tomar muito cuidado também com a nossa descrição, com alguns detalhes que a gente tem, né, dentro da profissão, porque pode repercutir de uma forma que é um disse-me-disse. Exatamente por isso que eu falo, tipo, porque pode começar a ter esse disse-me-disse e tem que ser muito profissional. Claro. Né? Tem que ser muito profissional, porque é igual a gente aqui no coisa sobre o faturamento de alguém, uma coisa do tipo. Mas, por exemplo, você atende fulano, cara, não posso falar, não vou falar. A gente pode comentar, né, algumas coisas, mas assim, tem coisas que, principalmente casos quando são com repercussão. Porque o pessoal deve encher o seu saco, às vezes acontece alguma coisa
com alguém lá, o cara deve mandar mensagem, foi você que atendeu? Foi você que pegou? Muito isso comum deve ter isso aí. muito, né? Às vezes jornalista enchendo o saco. Muito comum, a gente Deve atende ter bastante muito, né? jornalista, a gente atende bastante pessoas da mídia, Uhum. né, que ligam para lá perguntando, então as informações que a gente pode passar é as informações que a família, previamente a gente combina com a família Sim. quais tipos de informações que a gente pode passar, Sim. como o local do velório, né, informações sobre alguns detalhes que a gente só conversa com a família ali, então a gente tem que, essa parte da descrição a gente sempre tem complicado. que ter. Porque é um tema muito sensível, né? Sim, É um tema claro. muito sensível. Claro, né? e é uma coisa que tem pessoas que às vezes, que nem aquele caso que aconteceu, inclusive vai dar um corte muito legal isso aí. Aquele cantor sertanejo lá que diz que ele foi enterrado vivo. Você lembra dessa história? Não. Tem uma história de muito antiga, que um cantor sertanejo ele foi enterrado vivo. E, cara, isso é mito. Já foi provado que não, inclusive os familiares dele dizem que não. Mas por que eu comentei isso? Porque na mídia as pessoas falam que eu acho que é cantor Aladdin que chama, que ele foi enterrado vivo, só que o que acontece? A família fica sendo macetada com isso toda vez, porque ele foi enterrado vivo. Então você imagina pra família... Que já é uma situação difícil, já é uma situação ruim, é um ente querido ali, né? Então você imagina pra família ter que ficar ouvindo isso o tempo inteiro, e é uma coisa que estourou na mídia, né? Então, o caso do Cristiano Araújo, que foi divulgado imagens dele. Sim, então, Marília Mendonça. Então você imagina pra família ver aquilo, né? Ver aquilo. Eu falo isso muito, acho que o povo perde muita noção. Exato. Então, nós que somos da profissão, a gente conversa com a família e fala, olha, quando há casos que não tem como a gente fazer um velório de caixão aberto, que a pessoa já não tem como. Sim. A gente chega com a família, a gente conversa, olha, é melhor vocês guardarem a imagem da pessoa, do jeito que ela era em vida, guardem as memórias boas, do que essa situação. Nas condições que está, para vocês vai ser ruim se vocês, né, a gente tentar fazer alguma coisa. Então a gente sempre tem essa conversa, né, para poder, a gente também lida com a família em luto, né, a parte também do nosso trabalho. Sim, e como se lidar com isso? Tipo assim, porque querendo ou não, a gente funeraria a primeira pessoa, né, que ele acaba vendo, né, tipo, porque você que traz o caixão, tudo mais e tal. Como lidar com essa parte profissional, técnico, né, e com o seu ombro amigo? Como funciona isso? Como que você dá conta desse recado? Né? A gente tem certos limites, né, para poder lidar com isso. A gente tem que agir da forma profissional, mas sempre sensibilizado com a família. Mas a gente tem que agir ali no meio termo, né? Até porque a gente não sabe qual é a situação emocional da família. Né? Se a gente conhecer, tudo bem, aí já é diferente, né? Mas às vezes a gente atende pessoas que a gente nunca viu, então a gente vai agir da forma profissional. Então a gente sempre pergunta, olha, sempre a gente tem todo um plano de atendimento, né? Mas olha, é difícil de falar desse momento, mas a gente tem que resolver alguns detalhes, então a gente procura muitas vezes as pessoas mais calmas para poder conversar, porque tem pessoas que aparentemente não tem condições de conversar, então a gente sempre tenta resolver da forma com as pessoas mais calmas e sendo sensível e profissional ao mesmo tempo, ali medindo isso. Porque né? é difícil você olhar para uma coisa, né, uma situação dessa e saber que não, aquilo ali é teu ganha-pão, né? Sim. Então você tem que lidar com a coisa ruim dos outros, é teu ganha-pão e ter esse profissionalismo, né? Sim, claro. Muito... É uma parte que também muitas pessoas falam, né? Mas você quer que morra? Gente, não é assim também, né? A gente lida com essa parte até porque não tem como, as pessoas... É a nossa certeza, né? E a gente tá ali justamente para atender e dar o maior carinho e respaldo possível e poder proporcionar ali pra família uma despedida digna, que a família não tenha problema, porque já vi casos de corpos que incham durante o velório, extravasam, chega a língua a sair para fora, os olhos abrindo. Então você imagina para a família, o momento não é bom, né? E ainda passar por isso, por essa frustração. Então a gente está ali justamente... Mas tem técnicas que para isso não acontecer também, né? Tem, isso. Porque tem tira sangue, né? Uma coisa do tipo. Sim, aí a gente entra na tanatopraxia, né? Que daí são os procedimentos de conservação que a gente faz justamente para o corpo não entrar em decomposição. Aí vamos falar um pouquinho da parte, entrar um pouquinho da parte mais técnica, né? Então a gente vai fazer a infusão de um fluido conservante via sistema circulatório. Então a gente vai acessar uma artéria
Normalmente a gente acessa uma artéria aqui, que é a nossa artéria carótida. Né? Então a gente vai acessar essa artéria e por essa artéria a gente faz uma infusão de um fluido, que são 7 litros de fluido, tá? É 1 litro de fluido conservante para 6 de água. Então tem uma bomba que ela faz a função como se fosse o coração fora do corpo e vai mandando. Ele vai bombear no sistema circulatório esse fluido conservante e vai substituir o sangue. Então, como entra um fluido, o sangue sai. E esse fluido vai fazer a conservação do tecido. E ele, o tipo de fluido que nós utilizamos hoje no local onde eu trabalho, ele é um fluido chamado TA32. Ele é para uma conservação aí de até 72 horas. Então ele vai manter o corpo ali intacto até 72 horas. E depois dessa infusão desse fluido, a gente faz uma aspiração para poder fazer o tratamento também dos órgãos. Então essas combinações aí faz essa conservação. Falando assim, eu lembro, por exemplo, da época, quando meu pai faleceu, ele estava em São Paulo, faleceu na Secamargo de câncer e tal. Eu estava em Novo Horizonte, estava até trabalhando, aí fiquei sabendo e tal. Ele faleceu tipo coisa de 7 horas da noite. Aí teve que trazer de São Paulo, já fez tudo lá, né? Já faz procedimento lá, trouxe de São Paulo. Cara, o cara se perdeu, tudo foi chegar 11 horas da manhã. O cara se perdeu para trazer de São Paulo, passou reto, não sei o rolo que foi. E a gente esperando, né, tudo naquela cidade. E chegou 11 horas da manhã, falou, cara... E aí eu tinha só até 5 horas da tarde, que é mais ou menos o horário que você marca tudo antes, Então, tipo assim, aí você fala, cara, é uma viagem, né, um dia, tipo, cara, dá quase 24 horas, né? Então, aí você fala assim, tem que ter procedimento para conservar. Porque... Sim, tem casos que, cara, é só com procedimento. Sim. E tem aqueles que já sabem que vai demorar um pouco, né? Porque, por exemplo, é longe, não sei o que, você já tem os procedimentos certos que você tem que fazer. Sim, a gente já tem tudo. Hoje em dia, esse de 72 horas, ele é padronizado, então ele já... ele é padronizado. Onde eu trabalho, ele é padrão. Sim, mas, por exemplo, você falou que tem uns que chega até quantos dias? Tipo... A 20, 30 dias. E aí muda os procedimentos, totalmente. Muda um pouco. O que acontece, o procedimento, ele na verdade, ele vai ser, a forma do procedimento, ele é o mesmo. O que vai mudar vai ser a quantidade de fluido conservante que a gente vai utilizar. Entendi. Né? Então, por exemplo, a gente... Você dissolve menos, usa uma concentração maior. Isso, perfeito. Entendi. A gente faz uma concentração maior e a gente usa um fluido aqui no abdômen que a gente chama de fluido cavitário. Ele é o que faz o tratamento dos órgãos. A gente, no padrão, a gente faz uma troca de fluido. Então a gente injeta um fluido cavitário, deixa ele agindo por alguns minutos e depois a gente aspira, retira o excesso desse fluido. Em casos mais longos de 20, 30 dias, a gente pode fazer 2 até 3 trocas desse fluido para fazer uma conservação extrema desse corpo. Entendi. Casos assim são casos de corpos que falecem em país que não é de origem. É isso que eu ia perguntar, quais são os casos, né? Provavelmente eu pensei em países fora. Isso, tipo então, por exemplo, alguém que mora nos Estados Unidos faleceu aqui no Brasil. Aí tem que fazer isso, porque fazer todo o procedimento, toda a documentação, tudo, né? Exatamente, então a gente tem que pedir autorização para o consulado, são várias documentações, então é muito demorado, pode demorar aí 15 dias para sair os documentos. E a família de lá quer se despedir. Sim, né? É uma coisa que eles querem fazer o velório. Então a gente tem que fazer o procedimento. Só que nos Estados Unidos, cara, eu achei muito estranho, porque eu morei nos Estados Unidos, eu morei 1 ano lá, fiz intercâmbio. E nesse meio tempo tinha uma família lá, né? A gente fala chama de mãe e pai também, né? Isso, mas chama de mãe e pai também. E o meu avô de lá, o pai da minha mãe, faleceu e a gente foi no velório e tal. Só que, cara, ele faleceu coisa tipo assim, hoje, por exemplo, e o velório foi coisa de 1 semana depois. Lá é muito diferente. Eles sabe, têm tipo, não é no mesmo cultura. dia nada, eles têm outra cultura, tipo, foi muito tempo depois, foi quase 1 semana, tal. Cara, e uma coisa sobre a morte que é muito interessante também, é muito cultural, né? Muito. Porque você pode reparar, você morou lá, aqui no Brasil, os caixões, as urnas, elas têm alça em volta. Sim. Porque o costume da gente aqui é carregar na lateral, né? Lá nos Estados Unidos já não, porque o costume é carregar no ombro. Interessante, né? E isso é muito cultural. Então, tem lugares que faz festa, tem lugares que a gente, né, que é mais triste. Né? Às vezes, tipo assim, eles realmente têm, tipo assim, um coquetel depois para receber as pessoas, tal. Mesmo na situação de luto, eles vai na casa, recebe. Então, além de você lidar com o velório, você ainda tem que lidar com, tipo assim, de cuidar de alimento, essas coisas, para receber as pessoas que vão na tua casa depois. É totalmente diferente, cara. É uma experiência péssima, óbvio, mas é uma experiência. Foi uma coisa diferente que aconteceu no meio do
do meu intercâmbio tava ali, lá, entendeu? Aí eu falei, cara, aí a gente vê como a cultura realmente é diferente. Sim, É outra coisa. mas o método de conservação é basicamente o mesmo. É o mesmo. É o mesmo, Ah, O método de conservação é a meio tanatopraxia. Hoje em dia existem... mundialzão, assim, o negócio. Existem métodos de conservação hoje em dia que é muito testado, né? Imersão, que é colocar o corpo inteiro submerso num fluido. Sim. Tem a parte de congelar, de colocar o corpo realmente num freezer, Sim, manter ele sim, congelado por sim. um tempo. Ah. Então tem várias Tem várias formas. Né? Mas sempre tudo A não dão tanatopraxia afora aí, é quase a mesma... É porque a tanatopraxia hoje, para uma empresa, ela é a mais barata e a mais rápida e a que mais eficaz, né? Então, é a que funciona. E dentro todos esses corpos você já preparou tudo, você acha que quando você está ali atendendo, fazendo ali o que você tem que fazer, você acaba conhecendo um pouco mais pessoas, você acaba, tipo, ou você realmente não é, tipo, você sabe, você parece que se conecta com a pessoa, alguma coisa do tipo, não, como é que é eu evito isso também. Você evita isso, você vai bem no profissional. Conheço profissionais que têm essa conexão, que Sim. conversam, né? Eu conheço profissionais. Eu tento não me conectar desta forma. Legal. E já preparei até conhecidos meus, amigos, né? Mas eu desconecto totalmente ali. Ali eu me coloco como profissional fazendo o meu trabalho. Realmente você coloca a camisa de... Exatamente. É a minha forma de me proteger emocionalmente também. Sim. Né? Então talvez essa forma que eu tenha encontrado. É por isso que você consegue levar e, tipo assim, sair dali, mudar a tua camiseta e ser um cidadão e... Eu saio dali, posso tomar um banho, me vestir, sair para uma festa, sair para comer alguma coisa. Profissional. Exatamente. E, cara, eu sou tão assim comigo mesmo, tão desligado, separo tão bem, que eu não lembro. Eu esqueço feição, esqueço rosto, esqueço nome. Caramba. Eu separo muito. Então talvez essa seja uma forma minha de blindar, mas tem profissionais que... certo, né, cara? Porque mesmo que tenha ali, né, tipo, toda essa parte, porque a gente, né, como... Né, a gente leva como uma parte triste, tudo mais, mas pra você é a tua profissão, né? Sim. Cara? É minha profissão. Eu sempre falo às pessoas, gente, é uma profissão como qualquer outra, né? É igual vendedor, é igual como qualquer outra. Óbvio que é diferente, né? É uma coisa diferente. Mexer com os mortos totalmente. É completamente diferente. Mas eu lido com uma profissão como qualquer outra. O que é a maior, tipo assim, dentro disso tudo, o que é a maior mentira que você já ouviu da tua profissão? Cara... Tipo assim, aquela coisa, tipo assim, que o povo fala, e você fala assim, vai dormir, tipo... Cara... Qual a maior mentira que você já ouviu por aí e falar, nossa, não tem nada a ver? Isso cara, eu brigo com essa questão há muito tempo. Eu imagino. Eu brigo. Que as pessoas acordam no velório. Isso é uma das coisas que eu brigo muito. Porque tem gente que, mas o fulano acordou. Mas ciclano tava vivo. Mas ciclano aconteceu. Cara, não tem nem como, né? Tipo assim, todo procedimento, qualquer procedimento dentro de um laboratório, de uma funerária, ele é incompatível com a vida. Acabou. Tipo, não tem como, né? Você põe formol lá no cara, sei lá, o nome do negócio, tipo assim... Então, eu não vou dizer que isso é impossível, até porque no mundo inteiro a gente tem diversas culturas, diversas coisas, sim. Tá? Mas, falando em relação a o que a gente vive hoje aqui no Brasil, cara, isso não é possível. Só se a pessoa estava na casa, durante o caminho no hospital, até o hospital, ou sim, entendi. dentro do hospital, ali não teve os preparativos. Exatamente. A partir do momento que o médico assinou uma declaração de óbito, a gente levou esse corpo para uma funerária, fez procedimento, acabou. Se a pessoa tiver, ela vai morrer ali. Mas eu não vou mentir, eu tenho um trato com o meu advogado, cara. Eu tenho um Pra verificar. É verdade. Eu tenho um trato, doutor, você sabe disso. Eu e ele tem um trato de que se enterrar tem que... É verdade, a gente tem que pôr um controlezinho ali de alarme. Cara, que vai que a corda lá tá enterrado. Cara, é verdade, tem esse contar, trato, doutor, você sabe desse trato. Eu vou contar uma coisa pra você. A gente tem um trato, tipo, deixa o controle na minha mão. Se eu acordar não tiver o controle lá, eu vou saber que ele fez sacanagem comigo, que ele não fez o trato. Eu vou contar uma coisa pra você. Eu tinha o mesmo medo que você. Antes de conhecer a tanatopraxia. Depois disso, cara... Isso não tem nem como, né? Não tem, vai. Se você passou por funerária, acabou. Eu quero passar por funerária. Faz tanato em mim, se quiser, faz. Porque daí eu tenho certeza que eu não vou acordar lá. Mas é assim, cara. A gente vai fazer a obstrução nasal. Não tem como, né? Tipo assim, todos os A gente vai procedimentos obstruir traqueia.
Se for tanato, a gente vai fazer a substituição de um fluido conservante pelo sangue, então tira o sangue, a gente vai aspirar, então a gente faz a perfuração e aspiração de líquido dos órgãos. Cara, não tem como. Doutor, abandono. Não tem como. Não tem motivo. Esquece isso aí. Mas é verdade, né, cara? Ele tinha esse negócio. Acho que a gente não sabe. Né? Fora outros tantos. Ele é muito amigo meu irmão, viu? E a gente ficava zoando. Não, mas pode ficar tranquilo. O pessoal que tá assistindo também, vocês podem ficar tranquilo que ninguém vai ser enterrado ou cremado também. A cremação, ela já é um procedimento totalmente diferente. A cremação é um procedimento separado. E existe o tanato para ser para cremação ou já é outro caminho? Não, é tudo a mesma coisa. A cremação ele já é tipo assim na hora do enterro, né? Na hora de enterrar, né? Então, perfeito. Tipo, acaba fazendo tudo do mesmo jeito antes pro velório e acaba... Isso. Então a gente, na verdade, hoje em dia tem um processo. Por isso que também as pessoas dificilmente são declaradas mortas e estão vivas, né? Porque a gente existem vários protocolos a serem seguidos, né? Um desses protocolos, primeiro começa lá no hospital, que é a verificação do corpo por um médico. Então o médico vai verificar o corpo, fazer eletrocardiograma, eletroencefalograma, para ver se não tem atividade cerebral ou cardíaca, e fazer os testes necessários para poder fazer a emissão de um documento, que hoje a gente chama de declaração de óbito. Ele tem 3 vias, cada via vai para um órgão de epidemiologia, alguma coisa assim. Vai para lá, e um que é o que vem pra gente, que é a declaração de óbito, que é uma via amarela, que é onde vai ser registrado o óbito em cartório. Certo. A partir do momento que o médico assina essa declaração, esse corpo já está liberado para nós fazer os procedimentos. Então a gente vai lá, recolhe esse corpo, leva para a funerária e vai fazer os procedimentos necessários com o que foi combinado com a família. Após isso, o corpo é levado para o velório. Aí o destino que esse corpo vai ter após o velório, se é cremação, se é o cemitério, se é o sepultamento, para nós não vai fazer diferença. O que vai mudar é se o corpo for para outra cidade, outro país, que daí muda a método de conservação. Mas cremação e sepultamento para nós não diferem em nada, não. E você é a favor de cremar ou não? Cara, eu sou. Sou a favor da cremação. Aqui no Tem muita Brasil, gente que não é, né? aqui no Brasil 98% dos corpos eles são sepultados. E no Japão 98% são cremados. Então é o contrário daqui. Porém, a cremação ela é ecologicamente melhor do que o sepultamento. No sepultamento a gente tem o necrochorume. Apesar de que a tanatoprexia inibe bastante o necrochorume, mas a gente tem o necrochorume que vai contaminar lençóis freáticos. Caramba. Então a água está sendo contaminada com metais pesados e o necrochorume dos corpos dos cemitérios que estão lá. E hoje existe uma regra que mudou recentemente, que os corpos agora estão para cima da terra e não para baixo. Isso está mudando aí no Brasil. Então as gavetas, né? Isso, então agora é tudo para cima, tudo em gaveta, não faz mais... Pode ter gaveta embaixo, mas eu digo fazer o enterro, né? Sim. E a cremação, ela evita, tem também, obviamente, poluentes, né? Mas ela evita muito essa parte de contaminação de lençol freático, de terra, né? Espaço também. Espaço, porque hoje em dia, cara, não tem mais espaço em cemitério. Isso foi espaço, mas foi uma coisa muito, muito falada na época da pandemia mesmo, né? Ali, né, cara? Que foi a pandemia, exatamente. Lá, né, então, cara, em 4 anos ali, se eu não me engano, 3 anos, 980 jazigos foi comprado ali no cemitério. Então, cara, é muita coisa. E agora abriram mais espaço. Tem cidade já aqui da região que não tem espaço. Tem que mandar para outra cidade. Só quem já tem lá jazigo alguma coisa. Não tem mais espaço. Então a cremação resolve esse problema e também é mais ecológico, né? Existe ali a parte espiritual sobre a cremação, tudo, mas eu acho que não... essa parte de religião aí vai... Né, existem muitas coisas, até sobre a tanatoprexia também, mas aí vai de cada família. Agora, vamos para a parte que mais me interessa do assunto. Como fazer isso virar 345 mil seguidores no TikTok, 182 mil seguidores no Instagram? Como isso aconteceu? Onde isso foi se conectando? Onde isso foi acontecendo? Você viu que tinha ali um... primeira pergunta, a rede social acaba sendo para vocês consideram um influencer nessa área? Ah, sim, com certeza. A rede social acaba te trazendo também benefícios financeiros e tudo mais, com certeza. Mas aonde foi que começou? Eu acho muito uma coisa que é interessante, que é tipo assim, hoje se você tem um nicho, você escolhe aquele nicho, você bomba. Isso a gente fala muito no marketing, né? Sobre a gente ter aquele ICP ali, né? Que é o cliente ideal, tipo
né, aquela persona que você vai trabalhar. Então, aí você acaba indo para aquele ramo e, pô, você dá um boom ali, igual, vou só pro fitness, vou só pra uma coisa. Mas como você viu a oportunidade? Como foi isso para você? Como se tornou um negócio da rede social? Como que é? Cara, foi muito doido porque, inclusive, eu tenho amigos publicitários que falam pra mim, cara, você tem uma coisa que muita gente luta muito pra ter, que é seguidor, visualização, ter conta engajada. 345 mil seguidores no TikTok, 182 mil seguidores no Instagram, cara. Falando de funerária. Falando de funerária, você é o cara que sentou aqui, que se juntar todos, não tem, todos que sentou aqui até agora não tem o que você tem de seguidor. Então, cara, o que acontece? Eu não sei se você lembra da época que começou a bombar TikTok. Eu não era do TikTok. Não era dessa parte. Teve uma época do TikTok, porque eu comecei lá. Foi lá que eu comecei. Uma época que começou a bombar TikTok, o pessoal fazia dublagem, vidinho e tal, e eu comecei a brincar. Aquela, tipo, o cara ficava repetindo várias coisas ao mesmo tempo. Você faz dublagem, isso. Não, isso aí foi mais depois ainda, entendi. Lá no comecinho, era dublagem. Então você pegava um áudio de um filme, por exemplo, e fazia dublando. Certo. E algumas pessoas começaram a crescer com isso. E eu brincava ali. Aí até que um dia eu tava na funerária. Cara, eu vou mostrar o meu trabalho. Caixão, laboratório de preparação de corpos, enfim. Eu tava vendo seu Instagram. Foi o primeiro vídeo que eu peguei. Fiquei meio assustado, só pra ser capaz de eu não dormir sem imagina. Mas foi o primeiro vídeo que eu peguei e falei, cara, foi muito natural, porque foi um vídeo que eu postei 2 horas da manhã, e normalmente não é um horário muito propício pra dar visualização. 2 horas nesse tipo? 2 horas da manhã. Aí eu peguei e gravei um vídeo. Oi, pessoal, pra matar a curiosidade do pessoal aí, eu trabalho numa funerária, aqui é o laboratório de preparação de corpos, essa é a minha profissão, é isso que eu faço. E falei um pouco ali, 30 segundos, 40 segundos, falei, publiquei e fui trabalhar, fui fazer meu procedimento. Terminei de manhã, 5, 6 da manhã, eu fui ver, tava com 60 mil visualizações. Falei, calma aí, 60 mil visualizações no vídeo que eu publiquei há algumas horas? Eu tinha 300 seguidores, 6 mil seguidores. Em poucas horas ali? Poucas horas. Eu também fiquei muito assustado. Inclusive, perguntei para algumas pessoas que já mexiam com rede social, falei, cara, o que eu faço? Porque eu tô assustado, um monte de comentário, um monte de seguidor. Falei, não sei o que eu faço, você fica meio perdido. Cara, continua. Você achou teu nicho. É isso que você tem que falar. Fala do teu trabalho, fala do teu nicho, responde as perguntas das pessoas e vai fazendo vídeo. E aí eu comecei a investir, a fazer vídeo sobre isso. Então, pegava a pergunta e fazia, Esse vídeo, que foi o primeiro que eu publiquei, pegou 6,1 milhões de visualização. E foi um vídeo que trouxe pra mim mais de 60 mil seguidores, 70 mil seguidores. Então eu comecei por lá. E aí, desse vídeo, eu descobri meu nicho. Então falei, cara, é isso que eu tenho que explorar. Então eu tirei os vídeos que eu fazia graça e comecei a publicar. E sempre com regras de publicação. Então sempre pelo menos 1 ou 2 vídeos por dia, sempre respondendo perguntas. Criando conteúdo. E isso de forma natural também, como depois de alguns anos a gente pega uma certa experiência, né, fazendo isso, eu comecei a aplicar isso também no Instagram. Então foi... cara, e funciona? Você pegou ali, essa regra funcionou, aplicou no Instagram? Funciona, persistência, você publica ali, publica aqui, publica... 1 hora um vídeo vai dar certo. 1 hora vai. Mas você tem que ter essa regra de publicando pelo menos 1, 2 vídeos por dia. E eu sempre pensei assim, cara, eu vou publicar de manhã, que é quando as pessoas estão acordando, vai tomar um café, comer alguma coisa e vai mexer no celular. Vai ver o vídeo lá. E eu tenho vou publicar 11 horas da manhã, que o pessoal tá saindo pra almoçar, vai mexer no celular. Depois das 6 horas da tarde... o pessoal tá mexendo no celular. Isso, então, conforme o tempo a gente vai pegando esses macetinhos. Então eu apliquei isso no Instagram também, tô desenvolvendo bastante no Instagram com essa questão. Comecei a fazer isso em outras plataformas também, já consegui pegar aí 15, 20 mil seguidores tranquilo, publicando vídeo sobre isso, mas sempre mantendo essa regra aí. Cara, um vídeo de você falando do teu trabalho... E é isso, e é natural. Virou ali 60 mil visualizações em 4 horas. Super natural, super também de forma
né, que eu também assustei. A internet é surpreendente, É né, muito cara? doida, né? Ela é muito doida, né? Tipo, Tem vídeo que eu acho que vai dar certo e não dá, mas tem vídeo que eu acho que, cara, não vai dar nada. a História. gente fala muito isso aqui, e a gente vê muito isso aí também, quando eu estudo. Às vezes você posta um vídeo do mesmo tema, mesmo texto, o mesmo script ali, você muda a cor da camiseta, uma vai, a outra não vai. Entendeu? Você muda, sabe assim, você muda a cor, você faz um ambiente diferente, um vai, o outro não vai. Rede social é testar, né, e cara? tem muito, teste AB, é né? teste. É teste É AB. teste. E tem muito na minha cabeça, uma regra dos 5 segundos. Que a pessoa vai parar no seu vídeo 5 segundos. E nesses 5 segundos você tem que chamar a atenção dela pra você. Sim. Pra ela terminar de ver teu vídeo. Porque depois ela vai... E como chamar 5 segundos no teu ramo? Como que você faz? Cara, eu pego o celular, por exemplo, pego uma pergunta lá. Você já atendeu... Cara, deixa eu lembrar de uma que eu comentei recentemente. Porque sabe, qual é a quantidade de algodão que vocês colocam no nariz do cadáver? Aí eu já começo. Qual é a quantidade de algodão que a gente coloca no nariz do cadáver aqui na funerária? Fiz meus 5 segundos. Porque, sabe, as minhas do meu Marte aqui, elas ficam numa coisa de fazer 5 segundos, a gente não consegue ideia, tá vendo? Ele consegue... Acho que vai mandar um corpo lá. Mas é porque, tipo, aquela chamada é difícil a gente fazer, né? A gente faz um puta vídeo com tudo e tal, mas a chamada mesmo ainda mais... Cara, é responder a pergunta. E eu pego perguntas das pessoas e vou respondendo. Responder pergunta. Vou respondendo. Cara, eu também tenho, vamos dizer assim, o crédito de que o assunto é muito curioso também, né? Cara, mas se juntar tudo, dá quase meio milhão de pessoas. É. Eu tenho, se eu não me engano, no TikTok, em torno de 4 milhões de visualização. Aliás, de curtidas, né? 4 milhões de likes. TikTok paga por visualização. Paga por visualização, mas aqui no Brasil é bem pouco. Paga mais fora, eles pagam mais. YouTube sem canal também? Não. YouTube, cara, eu tenho projeto, mas eu ainda não botei pra frente. Não. Mas tem muita gente que me pede pra eu fazer canal no YouTube e tal. Mas tem curso? Vende curso? Cara, tem alguns cursos de tanatopraxia online, já ministrei cursos presenciais, agora eu tenho uma palestra dia 29 em Franco da Rocha. Legal. Então eu trabalho palestra bastante... mas é para pessoas que fazem isso ou é palestra sobre algum É uma palestra para ambos, pessoas que já são do meio funerário e para pessoas que têm curiosidade sobre o meio funerário. Então vai ser uma palestra presencial, vai ser num cinema lotado lá, que eu tô até meio... que é top. Mas vai ser interessante. Vão ser vários profissionais do meio funerário lá participando, são palestrantes, né? Vão ser vários profissionais. E eu vou estar lá no meio, lá também, falando um pouquinho de Tanato. Qual foi a pergunta mais louca que você já respondeu? Tipo assim, que você cara, já tem viu, muito, assim, cara. Se a gente vê pessoa pelada, e por aí vai, cara. Enfim. Pergunta mesmo, né? O povo tá nem... Cara, você tá... se a gente coloca algodão nas partes íntimas, né? E por aí vai. Cara, é muita gente, cara. Você para pensar, é muita gente que segue sobre isso, né? E você, tipo, você já bateu de frente com alguma história que você influenciou ou que você foi motivação para uma pessoa ir para esse ramo? Eu recebo bastante mensagem das pessoas que falam que fez o curso porque começou a acompanhar o meu trabalho. Nossa, você me motivou, antes eu tinha medo disso, hoje por você explicar eu não tenho mais, porque eu tento fazer os meus vídeos de forma mais leve, descontraída, apesar de falar de um assunto que é muito pesado, obviamente na descontração ali dentro do respeito, né? Sim, claro. Mas eu tento sempre fazer de uma forma mais dinâmica, mais tranquila, para as pessoas não ficarem com aquele medo, né? Porque é um tabu, querendo ou não, tem essa parte de espírito e vai levantar ali, enfim. Então eu tento sempre trazer essa... cara, nossa, mas se a pessoa se mexer lá, e pior que o cadáver se mexe. Como é que é o negócio aí? Os cadáveres se mexem. Verdade? Os cadáveres... Tipo, espasmo muscular? Existe um fenômeno chamado espasmo cadavérico. É muito raro. Eu vi uma vez só. Mas eles mexem. Não pula. Mas são pequenos movimentos. E aí? E aí a gente continua... vida que segue, trabalho que segue lá. E vai. Mas deu aquela assustado, não? Nada, tranquilo. Você já sabia que poderia acontecer, mas... Eu preparei esse caso aí, foi um caso de um cara que ele infartou e o corpo foi liberado muito rápido. O médico foi na casa, o médico foi rápido na casa, fez todos os testes, realmente estava em óbito, teve infarto fulminante,
E dali o corpo já foi liberado. A partir do momento que o corpo foi liberado para nós, a gente já vai iniciar o procedimento, porque quanto mais rápido a gente inicia o procedimento, Mas mais também para um velório. exato, mais pra rápido a família e mais Aham. eficaz também o procedimento de Sim. conservação, né? Uhum. Porque a Thanato, ela para a decomposição, Uhum. ela não retrocede. Sim, ela Então, para. quanto mais rápido a gente Ela fizer, atrasa, né? Tipo, ela... a gente consegue parar mais rápido. Aham. Então foi esse caso desse rapaz que infartou, Uhum. que a gente viu como era recente, fazia talvez ali 2 ou 3 horas no máximo Bem que o corpo Sim. que ele tinha falecido. A gente teve então esse fenômeno chamado espasmo cadavérico. Então, na hora da injeção do fluido, a gente pôde notar como a musculatura dele ainda estava teoricamente relaxada, né, porque demora um tempo para rigidez. Uhum. Ela começou a, por conta do fluido, a ter esse movimento bem levinho, mas teve esses movimentos dos dedos. A mão dele que estava aberta, assim, os dedos ficaram pra Eu baixo. me cagaria tudo. E eu tava sozinho. Sozinho. Tava sozinho nessa. Tava. E aí, Léo? Confirmar que tá morto. Rapaz, cara, mas eu imagino, deve ser. É aquela coisa, quando você vê o profissionalismo ali, você sabe que isso pode acontecer tudo, mas. Pra nós, claro, né? meros mortais. As pessoas estranham, e estranham. quando você se imagina na situação, é que eu já tô nisso faz muito tempo, então pra mim é muito natural, mas para as pessoas que não lidam com isso, tentam imaginar isso, é realmente bem assustador. Cara, e nunca teve medo? Você? Cara, não. Nunca tive Nunca teve medo, não. E trabalho sozinho, tranquilo. É dom. Trabalhar nesse ramo, escolher essa área, é dom. Cara, eu acho que tem um pouco de força de vontade e entender o propósito. Uhum. Sim. Mas, obviamente, tem pessoas que têm fobia. Sim. Não, eu tenho. Aí, Eu. tem fobia que realmente não tem como. Aí é uma coisa que aí realmente não. É predisposição. Sim. Vamos dizer assim, não seria o dom, eu acho uma predisposição. Eu, por exemplo, morro de medo de altura e lugar fechado. Não dá. Você quer matar eu, você põe em lugar fechado, cara. Não dá. Altura, eu me dá tontura, eu não consigo. Enquanto tem cara que sobe lá pra limpar prédio. Enquanto tem cara que tem a predisposição e sobe lá e não liga. Uhum. Então eu acho que é um Vem pouco ali disso, um é dom. um pouco de predisposição. Eu acho que começa a entender, cada um vem realmente pra um objetivo. Cara. É isso aí. Porque você Cara, começa a ver eu que- realmente me encontrei. Um que sou eu, por exemplo, que morro de medo, e você que tá aí, tipo... Tranquilo, tranquilo. É loucura, mas eu acho que a gente vem realmente por um motivo e é isso. Não tem muito... É que nem tem vocês. aceitar. Vocês trabalham mexendo com vivos. Eu já não tenho mais paciência pra vivo. Pra cliente. Não tem tenho mais pra cliente. paciência. Eu prefiro mexer com os meus mortinhos lá. Não tenho paciência pra... Cara, é complicado. Apesar de que a gente lida um pouco ainda, né? Mas é dom, eu já contei essa história aqui. É dom, a gente nasce, eu acho que a gente já nasce pré-determinado. Eu já contei essa história de que quando eu fui virar contador, como foi a prova, tá no podcast com o Léo mesmo, que Deus pôs a mão na prova ali, fez eu responder umas questões, eu passei, tipo, então eu acho que a gente nasce predestinado, a gente só leva um tempo, a gente tem que ter uma história pra se preparar, a gente tem que ter tudo pra... Mas é dom, cara, não tem, eu acho que a gente nasce com isso mesmo. Tem gente que realmente tem muito medo e eu, cara, pra mim é tranquilaço. E acredita em vida após a morte ou não? Cara, eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas em questão de vida após a morte. Mas eu respeito tudo que as Todas as pessoas... opiniões, Claro. óbvio. É uma parte também Sim, que eu tenho sim. que respeitar da minha profissão. Com Até certeza. porque eu lido com diversas religiões. Então, se a família vem conversar comigo, claro, a gente vai estar ali acolhendo. Mas eu tenho essas dúvidas. Cara, eu queria muito que tivesse. Porque deve ser muito chato morrer, cara. Acabou, né? Deve ser muito chato. Já me peguei pensando nisso aí. Cara, Você pega a gente desprevenido. Você faz tudo que você tem que fazer a vida inteira, trabalha, corre atrás, tudo. Porque deve ser, cara, morrer deve ser muito chato, cara. Nossa. Sobreviver. Sobreviver. Então exatamente. aí que tá a questão. Eu acho, é o que eu falo pras pessoas, eu sempre falo isso pras pessoas. Tem gente que é muito bitolado com morte, cara. Nossa, é porque, cara, será que eu vou morrer? Será que eu vou fazer alguma coisa? Cara, se preocupa com a vida. Morrer, você tem certeza que você vai. Ninguém foge. É a única certeza. Você pode fugir pra qualquer lugar do universo, cara. Você vai daqui 100, no máximo 100 anos, ninguém vai estar aqui. Então, a gente vai morrer. Então, aproveita a vida. E se tiver vida após a morte, que bom, né? Tomara, né? Tomara. Finalmente a gente faz tudo que a gente faz aqui pra nada. Se tiver, que bom, né? Mas assim, cara... Você teve alguma mudança sobre isso, sobre vida após a morte? Você teve alguma mudança sobre a vida? Cara, Você se tornou uma outra pessoa depois disso? E às vezes, como você diz, né? penso- Até pra muito melhor, né? Você não é eu uma pessoa penso feliz. nisso.
eu penso nisso agora. Eu, cara, despreocupei com a morte, velho. Eu vou morrer de Vou qualquer curtir forma. a vida, vou... Vou morrer de qualquer forma. Então eu vou ficar perto das pessoas que eu gosto, vou curtir quem eu amo, vou fazer o que eu tenho vontade de fazer. Óbvio que eu não vou sair também fazendo loucura, né? Você não tem... Mas vou fazer o que eu tenho vontade, vou fazer minhas loucuras, até porque, cara, daqui a pouco a gente não tá aí. E eu vejo isso todo dia. Não importa a idade, não importa nada, cara. Às vezes a gente tá aqui, né, tá conversando e daqui a pouco não tá mais. Então, é uma coisa, espero que estejam todos, tá? Só... Mas assim, é uma coisa é uma coisa que não avisa e, cara, curte a vida, vamos aproveitar, vamos ser felizes, ficar com as pessoas que a gente ama, vamos aproveitar. É isso que a profissão lidando com isso em si. E você leva isso pra rede social, né? Levo. É isso que eu levo, porque eu acho que as pessoas... E você teve bastante seguidor que parece que fala ali que você realmente mudou essa visão das pessoas, né? Sim, Tipo... porque, cara, é o que eu acho que as pessoas tinham que... Porque, não sei porque as pessoas não falavam dessa profissão antes. Esconde tudo, não sabe o que acontece. Por que é esse segredo todo escondido ali? Cara, vamos falar sobre, porque as pessoas conhecendo isso valorizam a vida, na minha percepção. Então, cara, todo mundo devia conhecer um pouquinho de Thanatos, um pouquinho de... Saber um pouquinho como funciona a funerária pra saber que ali é o fim. E dali pra frente, cara, eu vou viver. E é isso. Na minha cabeça, se as pessoas conhecessem, eu acho que elas viveriam uma vida muito mais tranquilas. Eu acho que você tem levado... Eu acho que você tem levado esse recado para as pessoas, né? Eles estão começando... Quem te segue começa a ver que realmente aproveita a hora, né? Tudo. Eu faço muito essa questão mesmo de mostrar realmente para as pessoas valorizarem a vida. Eu faço muito essa analogia com eles e com os meus seguidores e as pessoas que me acompanham. Faço muito isso. Cara, O medo que você ainda tem? Cara, sobre minha profissão, nada. Nossa, sua profissão nada mesmo. Depois que você falou aí, eu tenho certeza que não é nada. Cara, eu não... Em relação à minha profissão, não, mas um medo, cara, é de não viver o que eu tenho pra viver. Talvez é um medo. Eu tenho muita vontade de viver, de fazer muita coisa, né? Sim. Mas é um medo. A gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente sempre quer viver mais, né? Então, cara, é vontade que eu tenho, é viver. Sem se preocupar com o que eu quero. O final, quero viver, porque eu sei que o tempo é contado, mas é viver. E tem uma linha muito tênue ali entre profissional entre o profissional e a rede social ali, né, entre influenciador. Como você consegue manter essa linha? Como você consegue levar isso? Então, eu sempre prezo me policiar muito pelo que eu falo. E se eu estou... Tem pouquíssimos casos em que eu gravo em procedimento. Porque eu não mostro procedimento. Então são pouquíssimos casos mesmo que eu em procedimento às vezes mostro alguma coisa. Mas a gente tem que tomar cuidado porque eu estou dentro de uma empresa que não tem nada a ver com as minhas redes sociais. Sim, né? Sim, com certeza. E eu tenho que prezar pelo nome dessa empresa. Com certeza. E se eu falo alguma coisa, divulgo um nome ou alguma coisa que possa prejudicar essa empresa, isso me prejudica também. Sim. Então eu falo de uma forma que seja que as pessoas consigam entender de uma forma técnica, porém sem desrespeitar. Então, por exemplo, uma forma pejorativa que muitas pessoas se referem o cadáver é uma forma técnica. Então tem gente que chama de presunto. É uma coisa que eu não falo. Até porque isso é uma forma pejorativa e que ela desrespeita muito a pessoa que está ali. É uma mãe, é um pai, é um filho que está ali. Sim. Então o que está ali é o corpo de alguém ou um cadáver de uma forma que é a forma técnica. Certo. Então eu lido dessa forma nas redes sociais. Então eu falo de uma forma mais leve, mais tranquila, mas sempre mantendo o tom ali dentro do profissional. Mas tenta trazer um humorzinho um pouco assim para manter também, tirar um pouco o peso do negócio. Tirar um pouco o peso. Então, óbvio, tem que se policiar bastante, mas conforme o tempo a gente vai aprendendo também como a gente vai falando, como a gente se porta, então... E quem te segue hoje, ele segue provavelmente por curiosidade e porque quer trabalhar no ramo. Tem pessoas que são do ramo funerário, tem já influenciadores que são amigos meus, conheço muitos do meio também, alguns que são curiosos, que têm medo, mas gostam de saber sobre, outros que têm vontade de trabalhar com isso. Sobre esse tema, você foi um dos primeiros aí a dar esse boom. Desculpa. Sobre esse ramo, assim, você foi um dos primeiros a dar o boom, assim, na rede social? Fui um dos primeiros. A mostrar mesmo. Tinha alguns influenciadores já,
Um dos perfis que começou a crescer na época sobre esse assunto foi o meu perfil. Foi seu perfil. Levando... Mas tinha alguns, mas hoje em dia, se eu não me engano, tem a Josiane, que foi pelo que eu me lembro, foi uma das primeiras. Hoje ela tem, no Instagram, se eu não me engano, 1.5, 1.6 milhões aí de seguidores. Caramba. E no TikTok deve estar mais ou menos por aí também. Isso realmente prova que o nicho realmente a gente acha, mas meu nicho não tem seguidor, meu nicho não tem... quem vai querer? Tem, todo nicho tem, né, cara? Tem. E eu, inclusive, um beijão pra Josi. A Josi é uma amigaça minha, sempre a gente conversa, a gente sempre tem contato. Ela, inclusive, foi no The Noite, cara. Lá no Danilo. Ela foi no The Noite? Foi no The Noite lá. Que legal. Então é um ramo que cresce, né? Tem nicho, tem espaço. Tem espaço. Tem. E aí eu, na época, junto com a Josi, ele fazia os vídeos que eu me lembro, era eu, ela e um ou outro lá que depois eu não vi mais. Mas hoje em dia tem um monte, tem muitas pessoas que fazem esse tipo de conteúdo. Sobre cemitério, sobre tanatopraxia, tem bastante gente. Para trazer ali um conteúdo agora empresarial, empreendedor, quais são as técnicas que você viu que mais funcionou na rede social para trazer seguidor, para fazer, né, tipo, ter esse engajamento? Cara, para nós do ramo, inclusive a Josi, que tem um perfil gigantesco, para nós que fala sobre isso, cara, patrocínio é difícil. Não, patrocínio ninguém patrocina. Mas, e tudo bem, a gente entende. Não, porque... Né? A gente entende. Difícil ligar uma marca. Ligar uma marca. Então a gente trabalha... Mas vocês conseguem trazer um puta de engajamento. Claro. Não tem muito seguidor. Claro, então, o que a gente trabalha? A gente trabalha com marcas que são do meio funerário, que elas fornecem produtos ou equipamentos para pessoas do meio funerário, para empresas do meio funerário. Tem muitas empresas que acompanham o nosso perfil. A gente também tem a parte de cursos, então a gente fornece curso, a gente fornece workshop, então são coisas isso que aí também... é tudo coisa que vai trazendo seguidor. Isso, traz seguidor, traz pra gente um retorno, né, das redes sociais. Qual foi a estratégia que você viu e falou assim, cara, essa estratégia deu certo, tipo, que é a estratégia que você mais usa pra trazer esse seguidor? Cara, seguidor dentro, tipo assim, claro, cada um vai ficar dentro do seu público-alvo, mas qual que foi a estratégia? Cara, é manter o nicho. Manter o nicho é super importante, eu acho, porque e eu já fiz teste de tentar fazer alguma coisa diferente. Se eu mostrar o meu dia a dia, eu não pego visualização igual se eu estiver dentro de uma funerária mostrando caixão, cara. É muito doido, porque nicho mesmo, né? As pessoas me seguem por conta disso. Então, manter o nicho e manter postagem frequente ali. Postagem frequente. Se eu ficar um dia, 2 sem postar e postar um vídeo depois, a visualização que eu tenho tendo recorrência cai bastante. Então, se eu tenho, por exemplo, hoje uma média de 1 milhão de visualizações a cada 20 dias, 1.2 milhões. Se eu fico 2, 3 dias sem postar, isso cai muito. Então, realmente um relacionamento com a rede social. Cara, é um trabalho. Responder as perguntas, curtir. É um trabalho. É um trabalho. É isso aí. É verdade. Engajamento. Mexer com rede social, perfil, postagem, é um trabalho. Seja influencer é um trabalho. Eu falo, a gente já trouxe vários aqui, tem vários para trazer, mas a gente vê que cada dia que passa aqui eu vejo que realmente é um trabalho. É um trabalho de dia a dia. Dedicação e ficar pensando em o que eu vou falar depois, porque, cara, já faz quase 4 anos que eu produzo conteúdo, 5 anos aí, sei lá. E, cara, você imagina o que eu falo mais sobre tanatopraxia, o que eu falo mais sobre... Da onde eu vou tirar mais coisa? E vem, você consegue? Vem, cara, vem. Eu pego comentário, eu pego ideia, pesquiso, vejo o que eu posso falar. Se eu não falo sobre tanato, eu falo sobre algum caso, alguma coisa, sobre um pouco de história. E vai pesquisando, e vai estudando, e acha assunto, cara. Assunto a dar com pau. Porque às vezes as pessoas têm aquela coisa, não sei o que falar, não sei o que fazer. Cara, você não tem um nicho, né, que é um nicho bem nichado, né? Bem nichado. Você consegue tirar tudo isso de conteúdo. Então, eu acho que realmente para com a desculpa mesmo e dá um jeito. Cara, pesquisar, e se tiver sem ideia, cara, começa a pegar vídeo antigo lá, pega comentário de vídeo antigo, cara, chega uma hora que você tem ideia, 2, 3 vídeos assim e vai embora. Caramba, que legal. Uma última pergunta, assim, pra gente... Cara, eu tô fascinado com a Tanato, de te conhecer,
Eu acho que é um assunto super interessante. Eu achei diferente, né? É diferente. Deve ter mais 1000 perguntas que veio na minha cabeça aqui, mas não adianta de prolongar. É só vocês seguirem ele e ele vai responder as perguntas. Você vê que ele responde as perguntas. Respondo bastante. Responde bastante pergunta. Mais uma perguntinha assim, ó. Com o mundo tão acelerado hoje, as pessoas parecem estão esquecendo que somos finitos. Sim. Né? O que você gostaria que as pessoas entendessem sobre a morte para que elas pudessem viver melhor? Cara, é só entender que existe a morte, que isso vai acabar. Então, às vezes, cara, a gente tá com a nossa família, ou às vezes, cara, às vezes a gente passa perto dos nossos pais, das pessoas que estão com a gente todo dia, não fala um bom dia, uma boa tarde, vai trabalhar e volta, e a vida acontece de uma forma tão monótona que a vida passa diante dos nossos olhos. Se a gente começar a prestar atenção que, cara, isso que a gente tá vivendo aqui tem um tempo determinado, a gente começa a valorizar. Cara, às vezes eu como tenho esse pensamento, às vezes eu olho pra árvore e falo, cara, o céu, sabe? Quando que um dia eu não vou ver mais isso? Então, cara, Você começou a aproveitar mais o agora. Sim, então a gente começa a ter essa percepção de aproveitar mais. Então, cara, se a gente entender que a gente começar a entender que vai acabar um dia, a gente começa a aproveitar a vida, é isso que eu falo. A gente tem que obviamente a morte existe. Mas se a gente ficar tão preocupado com ela, a gente acaba esquecendo de viver de fato, né? Então, cara, a vida é monótona, a gente sabe, tem trabalho, a gente tem que pagar nossas contas, tudo bem, mas a gente consegue arrumar um tempinho sim pra viver ali, curtir a nossa família, curtir quem a gente ama. Isso é importante. Um último recado? Cara, curte a vida. Curte a vida. Aproveita. Aproveita enquanto estamos aqui. Porque, ó, se não aproveitar enquanto tá aqui, vai parar no meu serviço lá, cara. Vai cair na minha mão. Vai cair na minha mão. Já era. Vai virar meu próximo cliente. Não tem como. A gente acha que a gente tem que aprender a viver o agora mesmo. Você falou, olhar uma árvore, tudo. Eu acho que a gente acaba deixando... A gente esquece que a vida tem fim. Fica correndo atrás do amanhã, da manhã. Cara, o ser humano tem um defeito crônico que é, cara, a gente só consegue pensar naquilo depois que acontece. Depois que a gente passa pela experiência. Né? Só que quando a gente perde alguém, aí a gente começa, cara... Ou quando morre um amigo próximo, fala, caramba, uma pessoa nova. Então, cara, o ser humano tem esse problema. Às vezes a gente dá dica, a gente conversa entre amigos, a gente explica para algumas pessoas e fala, olha, fulano, faz assim, assim, assado. Né? Conselho, se fosse bom, a gente vendia, né? Sim. Mas a vida, mesmo assim, a gente vê que a vida ela vai ensinar sozinha. A gente tem, acho que o ser humano tem um pouco disso. Mas enfim, um pouco filosófico. Mas é isso. Eu acho que por trás de tudo isso aqui, a gente tem que aprender a viver mais o hoje mesmo, porque amanhã é incerto. Sim, certeza é só o agora. É isso aí. E o agora já não é mais agora porque passou. Então, e se não for mais agora, é agora pra mim. Então eu falo que o presente é tão coisa porque o presente já passou. Acabou de passar o presente, então é muita loucura. Se a gente for falar sobre isso aí vai longe. Mas, Gabriel, eu queria te agradecer muito por ter vindo. Imagina, que agradeço. Desculpa alguma pergunta aí, Imagina, mas é um assunto muito interessante. A gente até achei super, cara, um tema que sai da caixa, do empreendedorismo, mas ao mesmo tempo a gente consegue trazer o empreendedorismo para isso, porque também é uma profissão. Sim, claro. Né? Tem a parte de influencer, tudo ali. Sim. Foi um prazer te conhecer, a Thanato, e agradecer realmente sua presença. Eu que agradeço, imagina, eu fico muito feliz pelo convite e tem assunto para mais de metro. Tem assunto para mais de metro. Se ficar aqui, a gente fica até amanhã. Não, põe uma coisa na marca, outra, a gente vai conversando, a gente vai se alinhando. Só agradecer mesmo. Pessoal, acho que é isso. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais um episódio do ZebraCast. Até a próxima.